23 associadas da Rede Asbrae e representantes do poder público e das empresas privadas reuniram-se durante a 67ª Assembleia Geral Ordinária da Asbrae para um diálogo estratégico em torno do desenvolvimento rural sustentável. O evento ocorreu entre os dias 24 e 26 de abril, na sede da nossa associada anfitriã, a Epagre, em Santa Catarina. E nesse vídeo você confere todos os destaques. Entre os principais temas discutidos durante a Assembleia está a parceria entre a Rede Asbrae, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATE, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA. A gente vislumbra a possibilidade de ter uma matéria, um privilégio ou ter um diferenciamento, uma distinção, para que as chamadas públicas atendam às empresas públicas, porque elas têm uma continuidade. Eu compartilho da mesma angústia da sua, com relação à agricultura. Preferencialmente não serve para a gente. A gente tem que ter a nossa garantia de que, com mais de 23 mil funcionários, com mais de 16 mil extensionistas a campo, com mais de 1.500 pesquisadores, esse sistema, como coordenado pela Asbrae, tenha assim o reconhecimento, tanto no MDA como na ANATE, e que a gente tenha mais recursos para poder investir mais. A gente começa a ver alguns números do MDA com bons olhos, que antes a gente não tinha essa visibilidade. Quando o Marilio se coloca que a TER privada em torno de 70 milhões e a TER pública em torno de 60 milhões, a gente começa a ver uma equidade. E se a gente for para o artigo 1º da PENATER, no parágrafo único, ele não fala preferência do recurso, ele fala prioridade. E prioridade é o quê? Primeiro, eu acho, e aí eu posso falar aqui bem transparente, convivendo nesses quase 2 anos nessa articulação, o Marilio se coloca muito bem, tem que ter articulação política, tem que ter a narrativa, e a Asbrae está fazendo isso. Brandão lembrou que a Rede Asbrae é o braço direito do governo federal na execução das políticas públicas e no fornecimento de dados sobre as famílias rurais, e reforçou sobre a necessidade do diálogo entre as associadas e o poder público federal ser realizado por meio da Asbrae. Como solução, a ANATE propôs reuniões periódicas com o MDA e a Asbrae. Nós inauguremos aí, dentro em breve, uma reunião entre a Asbrae, a ANATE e o DATER para discutir essas ações e esses CIEPs e essas situações, fazer uma reunião periódica para que nós possamos discutir isso. Os problemas que você tiver com suas filiadas, você pode levar nessa reunião. Os problemas que nós vislumbrarmos, nós também vamos levar nessa reunião. Tentar tirar uma solução juntos, resolver os problemas juntos e tentar buscar mais recursos para que a gente possa empregar na República. O programa Fomento Rural foi outra pauta central da discussão na 67ª AGO da Asbrae, evidenciando a importância dos investimentos estruturantes para a produção e o fortalecimento da autonomia das famílias agricultoras. A diretora do Departamento de Produção da Inclusão Produtiva Rural do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o MDS, Camille Sabe, participou de forma online da Assembleia e contou mais sobre o programa. O programa articula 2 ações, que é o acompanhamento socioprodutivo, né, por meio de assistência técnica e extensão rural, por meio de ATER, e um recurso financeiro para que essas famílias possam implementar um projeto produtivo que é desenhado, desenvolvido e acompanhado por essa ATER. Com essas 2 ações, a gente pretende aumentar a produção de alimentos, a gente pretende aumentar a segurança alimentar daquelas famílias e, além disso, a gente pretende levar acesso a outras políticas públicas e serviços básicos para as famílias que são atendidas. O programa Fomento Rural coloca esse público mais vulnerável
no radar das Emateres e da assistência técnica. Então, eu acho que o Ministério, o governo federal, fez um desafio para o atendimento dessa população mais pobre, e com isso a gente tem tido um retorno super positivo de vocês, que eu já queria, inclusive, agradecer. A gente vê a importância dele na prática lá no estado de Goiás. A gente tem feito uma diferença muito grande. A gente atendeu, esse ano passado, 846 famílias. Tem mais uma meta para mais ou menos isso, né? Nós estamos só aguardando as listas, né, que vocês enviam, mas a gente precisa pensar nessa questão da remuneração. É um programa social extremamente importante. Então, de parte do MDS, a gente entende, sim, que existe um esforço grande, que há um direcionamento de recursos dos estados para esse programa, para o atendimento dessas famílias, que são famílias que devem ter um olhar muito importante da assistência técnica pública. São essas famílias que a gente precisa, no limite, apoiar mais do que, inclusive, outros públicos que conseguem ter acesso a outro tipo de apoio, de assistência, enfim. Então, eu acho que é muito fundamental que a gente olhe para isso e entenda que essa é uma atuação muito nobre que tem sido executada aí pelas Emateres de inclusão. E aí eu acho que isso a gente precisa realmente trabalhar no âmbito dessa política de apoio à assistência técnica que é executada pelo MDA junto com o SUATER, que parece que pode ser aí um caminho muito importante. O Sistema Único de Assistência Técnica e Extensão Rural, o SUATER, foi mencionado em cada momento da Assembleia, o que demonstra sua importância para a continuidade desse serviço. A expectativa é que o SUATER solucione os problemas de falta de investimento nas instituições públicas de ATE com a destinação de recursos da União. Para mim, eu acho que a grande virada de chave precisa ser o investimento para todas as nossas forças voltadas para o SUATER. Porque na hora que a gente tiver, de fato, um sistema único de assistência técnica e extensão rural, com um fundo específico, né? Aí eu vou parafrasear o Joniel lá do Pará, que fala que assistência técnica e extensão rural sem recurso é só retórica, né? Então precisamos ter financiamento, porque a gente sabe que nós estamos aí, Minas é pioneira há 76 anos, ajudando a agricultura familiar no Brasil. Começamos lá em Minas, temos essa responsabilidade e essa honra. E a gente precisa ampliar e qualificar o nosso atendimento. E só com recursos que nós vamos conseguir fazer isso. A FASER está aqui, é importante demais ter aqui o representante dos trabalhadores da área, porque a gente precisa valorizar quem faz a extensão rural todos os dias, faça chuva, faça sol. Nós nos preocupamos bastante com a tramitação dessa proposta, desse projeto de lei, do deputado Joséildo da Bahia, porque precisamos definir uma estratégia dentre todas as entidades da Asbraer e da FASER para que a gente consiga mobilizar os deputados de forma favorável para a aprovação desse projeto tão importante para nossas entidades estaduais de extensão rural, assistência técnica e pesquisa do setor público agrícola. Já existem outros meios, outros fundos e precisamos criar o nosso próprio fundo que vai financiar todas as nossas atividades nos estados. A criação desse sistema representa um avanço institucional, promovendo o fortalecimento não só das instituições que compõem a rede Asbraer, mas também a agricultura familiar e, consequentemente, toda a população alimentada por ela. Até a postagem desse vídeo, a minuta do SUATER ainda não foi encaminhada à Casa Civil. A integração entre pesquisa agropecuária e ATER é fundamental para garantir a soberania alimentar, adaptação às mudanças climáticas e inclusão socioprodutiva. O coordenador de pesquisa da Endagro de Sergipe, Marcelo da Costa, nos conta como foi esse diálogo. Nessa reunião das Asbraer, nós tivemos a oportunidade de trazer aqui o representante do MDA, o Dr. Zaré, né, a fim de apresentar o PNPAF, que é o Programa de Inovação e Pesquisa Agroecológica, para todos os representantes das Emater e das OEPAs nessa reunião aqui da Asbraer. A ideia é que as OEPAs eles possam participar, né, captar recursos para que esses recursos possam ser investidos nas pesquisas estaduais e, com isso, levar melhores resultados com mais qualidade, né, para o pequeno produtor da agricultura familiar em cada estado.
A Rede Asbrae possui um corpo de 16 entidades estaduais de pesquisa com 1.499 pesquisadores, 239 estações experimentais, 298 laboratórios à disposição da agricultura familiar para promover um desenvolvimento rural sustentável. A nossa Assembleia teve uma participação efetiva de várias entidades, seja elas públicas ou privadas, com staff aqui do MDA, staff da Anatel, se propondo a dialogar com a Rede Asbrae, propondo novas diretrizes para fortalecer essa política pública importante que é a assistência técnica e extensão rural, pesquisa estatal e também regularização fundiária. Além disso, tivemos várias empresas aqui privadas mostrando e ofertando serviços para a Rede Asbrae. Isso demonstra que a Rede Asbrae está sendo reconhecida não só dentro do sistema governamental, mas também fora pelas iniciativas privadas. Esse foi o Asbrae Notícias. Saiba mais nos nossos canais oficiais e continue acompanhando as ações que movem o desenvolvimento rural sustentável. Até o próximo vídeo!